Boa noite a todos, prazer imenso, grande prazer estarmos aqui mais uma vez, ao vivo, sexta-feira, exatamente 8 horas da noite, aos amigos do Centro Espírita 3 de Outubro, aqui em Varginha, sul de Minas, um grande abraço, uma honra estar participando de mais uma live nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso estudo continuado, capítulo a capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo muito importante que nos trará grandes reflexões. Então, é um trabalho hoje, uma reflexão bastante profunda que vamos fazer essa noite para adquirirmos mais conhecimentos, vamos adquirindo esses conhecimentos juntos e o estudo vai ser bastante interessante. Bom, vamos iniciar com a nossa oração de abertura. Nosso Divino Mestre, pedimos a sua bênção, sua paz, sua luz, que a sua iluminação desça sobre nós todos, a fim de que possamos tirar o maior proveito dos estudos dessa noite, que possamos interiorizar seus ensinos e a cada momento, a partir de então, colocá-los em prática no nosso dia a dia, a fim de que caminhemos com os passos firmes rumo à luz. Assim seja. Bom, como disse de início, vamos trabalhar o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Para iniciar a nossa reflexão da noite, vamos ler um pequeno trecho que está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 4, que trata do tema da noite. Assim relata o evangelista Mateus: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Mateus 5, versículos 4, 6 e 10. Kardec continua neste mesmo capítulo, item 2. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, essa parte está em Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Nós vamos tratar desse trecho que Kardec resume, esse trecho do Sermão do Monte, as famosas e importantíssimas bem-aventuranças que nos trouxe o Mestre. Kardec os resume como bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados são as pessoas felizes, são os felizes. Mas aqui a expressão que Jesus nos deixa, tanto a palavra bem-aventurados quanto os aflitos, nós teremos que trabalhar o que Jesus quis nos dizer. Porque senão fica estranho, fica difícil de entender. Bem-aventurados os aflitos, então eu sou feliz porque sofro, porque bem-aventurados felizes, aflitos aquele que tem aflição, angústias, dores. Então a nossa primeira reflexão, a nossa primeira conclusão, nós já vamos ter que trabalhar com o conceito de bem-aventurados como felizes sob o aspecto espiritual. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra referem-se à vida futura.
não se refere à existência corporal, à existência corpórea. Pois é difícil compreender a utilidade de sofrer para ser feliz, se analisarmos sob o prisma, sob o enfoque de uma existência única e esta terrestre e terrena, a qual estamos investidos. Admitindo um Deus infinito em sua perfeição, soberanamente justo e bom, não se pode aceitar que Deus se manifeste pelo capricho ou parcialidade. Vai contra aos atributos da divindade. As nossas aflições, dores, sofrimento, amarguras, então tem uma causa justa a causa, porque Deus é justo e Deus nos rege, as leis divinas nos regem. Então essa interpretação ser-nos-á útil em toda a reflexão da noite. Nós próprios, cada um de nós deu causa ao atual momento de aflição através de escolhas erradas. Os erros, as imperfeições adquiridas hoje ou outrora, nos condicionaram, nos colocaram no momento em que estamos de aflição. Quem não passa ou não passou por uma aflição desses quase 8 bilhões de encarnados hoje na crosta terrestre, no nosso planeta, independente de status, classe, situação financeira, econômica, social, todos nós somos esses aflitos. Mas, como eu disse, as causas das aflições são justas porque Deus é justo e nos rege. Mas essas causas, essas origens dessas aflições, dos nossos sofrimentos, elas são de duas espécies, como nos esclarece Allan Kardec. Algumas dessas causas, dessas aflições, tiveram causas, origens em existências passadas, em outras existências. Como sabemos, tivemos inúmeras, centenas, talvez milhares. E essas existências precisamos entender que elas são solidárias entre si. O que são existências solidárias entre si? Existências que se interligam, uma emendada na outra, porque é uma vida só. Então, o que foi adquirido tanto pelo bem quanto pelo mal há 1 ou 10 ou 1000 existências atrás, está na nossa conta, é nosso, é da nossa personalidade, da nossa individualidade. Existências solidárias, portanto, interligadas. Então, algumas aflições tiveram causa em existência passada. Outras, contudo, tiveram causa na atual existência. E, segundo os Espíritos nos esclarecem, a maioria das aflições tiveram causa na atual existência. É muito comum, mas eu não lembro, eu não sei por que eu estou passando isso. Se a gente pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, a gente vai ver que pela imprudência, negligência, inconsequência, a gente mesmo, nós próprios, causamos essas aflições atuais em que nos encontramos. Porque a maioria das aflições são originadas na nossa própria atual existência. Então, uma coisa é certa, nós mesmos demos causa ao nosso infortúnio, às nossas aflições. Não foi a sorte, não foi o acaso. Como eu sempre digo, nós somos artífice do nosso próprio destino. O que nós somos hoje foi construído por nós outrora. E o que seremos amanhã é o que construímos hoje, nesse exato momento. Boa noite a todos aí que estão conosco já. As letras são pequenas, eu vou dar uma boa noite genérico. Mas muito obrigado por todos que estão já compartilhando nossa transmissão, nossa live. Estamos aqui na página do Centro Espírita 3 de Outubro, em Varginha, sul de Minas, uma noite fria hoje, de sexta-feira.
para todo o Brasil, para toda Minas Gerais, todo o Brasil, e quem quiser, né, brasileiros que estejam em qualquer lugar do mundo, podem estar assistindo também aí, aprendendo junto conosco. Estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. A lei humana, na sua imperfeição, a justiça humana na sua imperfeição, pune certas faltas, como nós sabemos em âmbito criminal, civil, administrativo, etc. Mas a lei divina, a justiça divina não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. A justiça divina, ela, detalhe por detalhe, ela vai catalogar tudo de bom e de ruim que fizemos e que fazemos hoje, está na nossa conta, na nossa individualidade, de forma, um barulho aqui, assustei, de forma indelével, inapagável. Tudo está na nossa conta, de bom e de ruim, e não dá, do ponto de vista espiritual, para que outros paguem a nossa conta, que outros diminuam a nossa conta. O mérito é nosso quando acertamos, mas a obrigação de reparar os erros também é nosso quando erramos. Em cada existência nossa, nas inúmeras dezenas ou milhares que tivemos, nós vamos nos despojando de nossas imperfeições. O objetivo é esse, caminharmos rumo à luz, rumo à plenitude, rumo à felicidade completa. Aí a gente ouve muito falar, nós espíritas, e mesmo você que está agora tendo acesso à doutrina espírita pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, nós sempre ouvimos falar de provas e expiações. As provas que enfrentamos nos proporcionam adiantamentos, nos proporciona evolução quando bem suportadas. As provas, então, são as lutas do dia a dia que nos preparam para o futuro, nos deixam aptos para galgar passos maiores. Essas são as provas. As expiações, elas nos apagam, as expiações, os resgates, as expiações nos apagam as faltas e nos purificam, proporcionando da mesma forma que as provas possibilidades de evolução. A expiação dessa forma nos liberta dos erros do passado. Nos liberta dos erros do passado, as expiações. A prova é como um teste. Nós estamos na nossa vida na escola da Terra, mas podemos comparar a prova que nos referimos na doutrina espírita com a prova de um estudante que atravessa o ensino fundamental, médio, a faculdade, e ele tem que, sendo aprovado no ensino fundamental para ir para o médio, para que ele vá para a graduação, para a faculdade, e a partir de ser aprovado aí, ele fica apto, competente para fazer o mestrado e o doutorado e assim por diante. Se aqui há limites na nossa vida terrena de ensino, de aprendizado, de educação, do ponto de vista da vida futura espiritual não há limite. Nós caminhamos sempre. O próprio Cristo ainda está desenvolvendo, evoluindo mais. Nosso mestre, porque ele tem a perfeição relativa que pode ser atingida por nós. Vou falar isso ainda um pouco mais para frente, porque a perfeição suprema absoluta é Deus. Jesus Cristo é a perfeição relativa e vamos caminhar para esta perfeição, ainda que demore, e pelo nosso grau evolutivo vai demorar ainda um bom tempo. Mas caminhamos para isso, estamos aqui para isso. E vamos lembrar, como eu dei esse exemplo, comparando com as provas terrenas, a prova da escola, da faculdade, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, quanto mais você adquire o aprendizado, o ensino, as provas vão ficando mais difíceis, portanto, e ser-nos-á cobradas mais coisas mais complexas. Muito interessante a gente entender desta forma.
Nesse mesmo capítulo 5, capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, tirando o capítulo final das preces, a coletânea de preces, mas dos 27 capítulos do Evangelho, esse capítulo 5 é o mais longo, muito importante. E tem uma passagem lá que a gente precisa comentar, um subtítulo, o esquecimento do passado. É um tema polêmico, muita gente não entende. Mas se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso é útil para nós, para a nossa caminhada, para a nossa jornada evolutiva. Se lembrássemos de tudo, de outras existências, de outras encarnações, essas lembranças poderiam nos trazer muitos inconvenientes, nos humilhar, nos constranger, exaltar nosso orgulho e principalmente essas lembranças, elas iriam interferir em nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade de escolha. Como assim? Com um exemplo, existem vários exemplos, mas com um exemplo simples a gente pode imaginar essa interferência. Se a gente lembrasse tudo, quem nós somos, de milhares de existências. Imagine que há 1 ou 10 existências, ou 100 existências atrás, porque elas são interligadas, solidárias, como disse agora há pouco. Imagine se em uma dessas existências passadas você teve um relacionamento, um casamento, e você, homem, a sua esposa o traiu, ou você, mulher, o seu marido o traiu, tanto faz. E depois de 10 encarnações, 20, após um planejamento reencarnatório, vocês vêm novamente juntos para contrair novamente o matrimônio, ficarem juntos novamente, para resgatar esses problemas, aprender a amar. Imagina se você sabe que há 10 ou 100 encarnações houve esse tipo de problema, houve essa traição. Você não vai conseguir reconstruir esse sentimento sublime, o amor, em relação a essa pessoa que está com você também em aprendizado. Você não vai... Por isso vem o esquecimento do passado. Vamos deixar para trás as mazelas e os erros para reaprendermos a amar essas pessoas que estão próximas de nós, muitas das vezes, para que nós expiemos, resgatemos esses erros do passado. Então Deus nos concede, através das suas leis universais divinas, esse esquecimento do passado, para, por mérito próprio dessa nossa atual existência, a gente supere esses obstáculos. A voz da consciência e nossos instintos já são suficientes para resgatarmos, para corrigirmos esses erros do passado. Estão na nossa consciência as leis de Deus, e esse discernimento já é nosso, já nos pertence, esse discernimento do que é certo e errado. Muito interessante essa situação do esquecimento do passado, presente em vários ensinos da doutrina espírita e presentes nesse capítulo 5. Esse capítulo também traz para a gente entender a questão do aflito, da aflição. Bem-aventurados os aflitos. Como assim? São felizes os que têm aflição, os que sofrem, que têm dor, que têm angústia? Pois essa aflição, ela tem que ser uma aflição com algo mais do que simplesmente sentir a dor e a angústia e a amargura. Essa aflição, ela tem que vir munida, ela tem que estar associada à resignação. E o que é resignação? A resignação é a aceitação, numa análise perfunctória, superficial. Está lá no dicionário, a resignação como aceitação. Essa resignação, vamos aprofundar o significado de resignação. Mas essa resignação, ela faz abençoar o sofrimento como prelúdio, ou seja, como o primeiro passo para a cura das nossas enfermidades espirituais. Aí vamos para outro raciocínio em cima desse. Então eu vim aqui para sofrer, preciso sofrer e pronto. Não.
Não é esse o raciocínio. Precisamos ter consciência do processo de aprendizado que estamos, mas nos cabe minimizar, amenizar nossos males, nossas aflições. Superar e enfrentar os obstáculos de cabeça erguida. Joana de Ângeles nos ensina, salvo engano, no livro Dias Gloriosos, o que é uma resignação passiva e o que é uma resignação ativa. A resignação passiva é como eu disse agora há pouco. Eu vim para sofrer e pronto, preciso passar por isso para me depurar. E a resignação ativa ou resignação dinâmica é aquela que entendemos o processo, mas vamos agir para minimizar o sofrimento, porque nós temos conhecimento, consciência do processo depuratório, desse burilamento, dessa lapidação do nosso espírito. E o que nós temos que ter no nosso dia a dia, é a resignação dinâmica. Sabemos que enfrentamos problemas, a aflição é algo inerente a nós seres humanos, mas não vamos ficar parados, vamos agir, vamos minimizar esses males com fé raciocinada, com coragem, para superarmos esses obstáculos e vivermos mais felizes o possível. Mais felizes possível é o que está descrito, dando um pulinho lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, no item 920 do Livro dos Espíritos, onde Kardec interpela, pergunta aos espíritos: o homem pode usufruir na Terra de uma felicidade completa? A resposta é não, não. Uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele, do homem, amenizar os males, amenizar seus males e ser feliz tanto quanto possível. Ser feliz tanto quanto essa existência grosseira nos permite ser. O que significa ser feliz tanto quanto essa existência grosseira nos permite ser? É que todos nós somos aflitos, todos nós somos passíveis de dor, de angústia, sentimos frio, fome, necessidades corporais e espirituais também do momento que nos proporcionam aflições. Um exemplo dessa resignação dinâmica que devemos ter, o tempo passa rápido, já 20 e poucos minutos. E um exemplo dessa resignação dinâmica é você estar no seu quintal, no seu terreiro, e você está descalço e pisa num espinho, o espinho penetra naquela parte macia do pé, que dói pra caramba, né? Aí você está pisando e está sentindo aquela dor, aí você pensa assim: não, eu vim para sofrer, isso é karma. Eu tenho que passar por isso para depurar o meu espírito, para caminhar sentido à luz, então eu vou pisar com o espinho para que doa mais. Não é isso, não é assim. Tire o espinho. Tire os espinhos da alma que você tem no momento capacidade e competência para retirar. Desvencilharmos de nossas imperfeições. Gradativamente, paulatinamente, passo a passo. Passo a passo. Tem outro subtítulo na sequência desse capítulo 5 que Kardec o intitula de Bem e Mal Sofrer. Bem e mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Então, essa parte, bem e mal sofrer, Jesus se refere aos que sofrem bem. Aos que sofrem bem. É mais ou menos o que acabamos de dizer da resignação. O que significa sofrer bem? Compreender que as provas e expiações bem suportadas, conscientemente suportadas, vão nos conduzir à luz, à felicidade e a projetos maiores na vida futura, mais felizes, portanto. Ainda em outras palavras, compreender os obstáculos, as vicissitudes da vida com coragem, fé e resignação, nos trará mais força, mais consciência para enfrentar
os momentos atuais de aflição. Quando eu falo fé, me refiro à fé que está descrita no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé raciocinada, a fé unida à razão, que transforma a nossa fé, a fé simples, a fé inicial, numa fé inabalável. Quando a fé é unida, ela é conjugada com a razão. Bastante interessante essa consciência. A infelicidade está nas consequências de uma escolha equivocada. Escolha essa, como já trabalhamos, dessa atual existência ou de outras. Mas a escolha é nossa, foi nossa. A semeadura livre, colheita obrigatória, como sabemos. Às vezes o que entendemos por infelicidade no momento atual é o prelúdio, é o início de momentos melhores. Nós temos que entender dessa forma para superar da melhor forma possível os obstáculos e vicissitudes, as aflições do momento que todos nós, encarnados aqui nesse planeta, estamos vivendo. E temos que levar em conta ainda o seguinte: nós estamos na nossa melhor versão reencarnatória. Estamos na nossa melhor versão reencarnatória. O que eu quero dizer com isso? Estamos com o nosso melhor corpo, com a melhor família, na melhor sociedade possível para o nosso atual estágio evolutivo. Temos que ser gratos, portanto, pela oportunidade que temos hoje e não achar que estamos sendo injustiçados, porque não há injustiçados. Há aparentes injustiças, mas não injustiçados. Como poderíamos ser injustiçados diante de um Deus soberanamente justo e bom? Isso iria contra os atributos da divindade, os atributos de Deus. Em João capítulo 14, versículos 15 e 16, é importante relembrarmos o que João diz, retrata nesse capítulo 14, palavras, ensinos do Mestre. Lá está dito mais ou menos assim: se observarem, Jesus nos ensinando, se vocês observarem os mandamentos divinos, se amarem a Deus, eu mesmo, Jesus dizendo, eu mesmo rogarei, pedirei ao Pai que lhe enviem outro Consolador, a fim de que esteja convosco, a fim de que esteja com vocês para sempre. São palavras do nosso Mestre. Interessante nessa passagem a gente entender algumas coisas importantes, a fim de que esteja convosco para sempre. Então, não pode ser ao retorno em carne e osso novamente de Jesus, porque a existência carnal passa. Então é algo que vai estar para sempre. Então é um ensino, é o que nós espíritas entendemos, a doutrina espírita, a codificação espírita, por ser o Consolador prometido. Outro ponto importante é entendermos o que é Consolador. Jesus diz Consolador. Consolar é confortar. Consolador é aquilo que conforta. Então não podemos confundir Consolador prometido por Jesus com Solucionador prometido por Jesus, porque Jesus não prometeu solucionador. Jesus não prometeu soluções imediatas, soluções num toque de mágica, soluções instantâneas. Então Jesus prometeu e veio até nós a doutrina espírita, a bendita doutrina espírita, justamente para nos conscientizarmos de quem somos e por que estamos em aflição, porque estamos enfrentando problemas no nosso dia a dia. Então, o que foi prometido por Jesus é um Consolador prometido, que nos conforta e nos conscientiza de erros que cometemos, que nos conscientiza que somos e fomos os construtores, os artífices do nosso próprio destino,
construtores outrora do que somos hoje. E se quisermos almejarmos condições mais felizes em todos os aspectos, se quisermos almejarmos essa felicidade, a gente tem que construir agora, hoje, coisas boas, dando prioridade às conquistas espirituais e morais, em detrimento das materiais, que também são importantes. Mas as conquistas materiais não podem estar na frente das espirituais. As conquistas materiais na medida da necessidade, proporcionalmente, colocando a importância das conquistas materiais no seu devido lugar. Sem priorizar as materiais e esquecer as espirituais. Não podemos fazer a coisa ao contrário, às avessas. Então essa doutrina nos traz consciência e entendimento em relação às nossas aflições. Bastante interessante a gente relembrar essa passagem de João, no capítulo 14, versículos 15 e 16, para fortalecer esse entendimento sobre o tema de hoje: bem-aventurados os aflitos. Allan Kardec, nosso codificador, ele é considerado por Emmanuel, isso está no livro A Caminho da Luz, um dos espíritos mais lúcidos, mais evoluídos que já percorreram a nossa crosta terrestre. Então, o trabalho de Kardec nessa codificação é muito bom, é muito fantástico e que vai nos propiciar ainda estudos por muitos séculos. Então tem gente que lê uma vez ou duas o Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez ou duas o Livro dos Espíritos e acha que já conhece a doutrina. Não. Cada vez que a gente estuda novamente, a gente percebe mais profundidade em relação aos ensinamentos do Mestre. Vale a pena estudar a doutrina? Vale muito a pena. Você, amigo espírita que está aí participando conosco, tenho certeza que vai concordar comigo que vale a pena estudar. Você que ainda não teve oportunidade, estude, veja se vai lhe trazer afinidade, se vai lhe trazer coisas boas. Eu, a primeira vez que tive contato, felizmente, tive uma afinidade fantástica. Eu li primeiramente o Livro dos Espíritos e eu ficava fascinado com a resposta que os Espíritos davam. Aí na pergunta seguinte do codificador eu ficava fascinado também com a pergunta, porque era a pergunta que eu queria fazer. É fantástica a lógica de Kardec. Então vamos estudar a doutrina espírita, contudo, estudar, interiorizar e praticar a doutrina espírita. Repito, estudar, interiorizar e praticar a doutrina espírita. Dando mais um pulo no Livro dos Espíritos, na questão, no item 625, Allan Kardec, em mais uma belíssima pergunta, se dirige à espiritualidade maior e pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe seguir, para lhe servir de guia e modelo da humanidade? Os Espíritos respondem: vede Jesus. Respondem objetivamente: Jesus. Então nós temos aí o modelo de perfeição relativa, o Espírito mais evoluído, o Cristo, o Espírito mais evoluído que esteve conosco. Por que eu digo que é um modelo de perfeição relativa e não um modelo de perfeição absoluta? Porque o modelo de perfeição absoluta é apenas um, que é Deus, nosso Criador. Jesus também foi criado como nós outrora por Deus e é o nosso modelo de perfeição relativa. É uma perfeição que nós vamos chegar um dia, ainda que demore muito tempo, porque se a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando a Terra foi criada, Jesus já era o Cristo, já era um Espírito de categoria crística, de luz extrema. Imagina a entrega que ele teve que
quis se fazer, que ele teve que preparar todo o seu perispírito para reencarnar entre nós há 2000 anos atrás, um espírito dessa envergadura espiritual e moral. Então, diante desse sacrifício enorme do Mestre, passou da hora da gente começar a estudar mais profundamente esses ensinos do Mestre, sob a luz da doutrina espírita, ler também os evangelhos principais de Marcos, Mateus, Lucas e João, para assimilarmos, interiorizarmos e colocarmos em prática estes ensinos. Ninguém sofre, isso está no início do nosso capítulo 5. É bastante interessante também essa outra reflexão. Ninguém sofre pelo mal que não fez, ou ninguém sofre pelo bem que fez. É a lei de causa e efeito dita de outra forma. Então, as aflições que temos hoje, repito, reitero, foram causadas por nós próprios, colhendo agora o que já foi plantado outrora. Em outra passagem do Evangelho, Jesus diz, bendizei a dor, eu enviarei, a dor será enviada aos eleitos. Olha que interessante, a dor enviada aos eleitos, mas se eu sou eleito, eu quero a dor? Se a gente analisar isso só sob o ponto de vista terrestre, da unicidade das existências, de apenas uma existência, realmente não vai ter como a gente entender e explicar isso. Então vamos continuar seguindo esse raciocínio da pluralidade das existências, para a gente bendizer a dor, bendizer as aflições, no sentido de conscientizarmos dessas aflições que são necessárias hoje, a fim de que a gente resgate, aprenda. É interessante esse bendizer a dor no sentido de compreender o processo educativo de Deus. Compreender o processo educativo de Deus. Não estou dizendo compreender o processo punitivo de Deus, porque Deus não é punitivo nem vingativo. É o processo educativo de Deus. Compreender as ferramentas pedagógicas usadas por Deus para nos educar. Ferramentas pedagógicas. As dores, angústias, sofrimento servem para nos ensinar. As provas e expiações, como disse agora há pouco, a gente passa de uma prova para atingir um nível acima, onde haverá mais provas. Então temos que chegar à conclusão que tudo está certo, tudo está no seu lugar, tudo está perfeito. Nós nascemos no lugar certo, com o corpo certo, como disse agora há pouco, na nossa melhor versão luxo. Estamos na nossa melhor versão. Então tudo está certo, tudo está no lugar certo, estamos na família certa, na sociedade certa, enfrentando os problemas certos, as aflições certas, nossas. Não caímos aqui nesse local de paraquedas e nem pegamos aflições de outros, não. É nossa mesmo. Então essa consciência nos facilitará muito para seguir em frente no caminho da luz, nesses resgates, às vezes dolorosos, difíceis, mas vamos lutar, minimizar, superá-los com fé, raciocinada e coragem para seguir em frente. Quanto tempo nós temos? Nossa, já 40 minutos. O tempo passou bastante rápido. Então vamos, queridos amigos, vamos começar a corrigir nossas imperfeições, conhecer nossas tendências, primeiramente olhando para dentro de nós, conhecendo a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, máxima atribuída ao filósofo Sócrates há aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Frase essa, máxima essa, que está inscrita no portal do templo de Apolo na cidade de Delfos, na Grécia. No templo de Apolo, e Apolo era um deus grego, o deus da beleza, mas Apolo era também o deus da perfeição e da razão.
Aqui, associando a fé raciocinada, para adquirirmos a fé raciocinada, temos que conhecer a nós mesmos. Para a nossa reforma íntima interior, é preciso aprofundarmos em nós mesmos, principalmente nas nossas tendências, as nossas paixões, as nossas más inclinações. Então vamos acordar para a necessidade de paz conosco mesmo, mas compreendendo o infortúnio, compreendendo a cruz que nos cabe para o nosso burilamento, para a nossa lapidação. Tudo isso é conscientização de quem somos, para aí sim tornarmos bem-aventurados. Bem-aventurados os aflitos, mas com todo esse conhecimento ao entorno dessa magnífica bem-aventurança, desse magnífico ensinamento do nosso Mestre Jesus. Ainda em outras palavras, para finalizar a nossa reflexão, a aflição dessa forma, ela é um remédio justo, um remédio esse que cura o espírito, propiciando, permitindo alcançar a felicidade, permitindo alcançar a plenitude espiritual. A maneira que encararmos a vida terrestre pode abrandar ou aumentar a amargura, os obstáculos e provas que enfrentarmos. Então, esse modo de encararmos as vicissitudes, as aflições, os obstáculos, essa forma de encarar essa consciência é que vai deixar essas aflições que todos nós temos mais brandas, mais amenas ou mais contundentes. Então, vamos refletir sobre esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus essa noite. Esses ensinamentos que estão bem explicitados, bem explicados, com vários espíritos se manifestando, salvo engano, é o capítulo que tem mais mensagens espirituais, acho que 13, esse capítulo 5, justamente Kardec trazendo exemplos dessa bem-aventurança ensinada pelo Mestre. Bem-aventurados os aflitos. Então, meus amigos, foi um grande prazer, uma grande honra estudarmos juntos esse tema dessa noite. Agradeço muito a oportunidade, Centro Espírita 3 de Outubro aqui de Varginha, aos organizadores, frequentadores, a vocês que frequentavam a casa e vamos voltar a frequentar em breve, a você espírita de todo o Brasil, a você cristão de todo o Brasil, a você que está tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita agora, é uma doutrina cristã de amor, de misericórdia, de caridade, que a gente luta para vencer a cada dia as nossas más inclinações. Vamos fazer a nossa oração de encerramento e, se Deus quiser, numa próxima oportunidade, estaremos novamente com uma nova reflexão nesse ensino continuado do Evangelho segundo o Espiritismo. Divino amigo, divino mestre, nosso Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de mais um dia, de mais uma noite de estudos, onde estudamos os seus ensinamentos, para que possamos interiorizar os seus ensinos e poder colocá-los em prática a cada dia de nossa vida. Que a sua luz, a sua harmonia esteja sempre conosco, para que as suas pegadas luminosas sempre sejam o nosso roteiro, no nosso caminhar. Que esse nosso caminhar seja cada vez mais firme, rumo à luz, rumo à plenitude. Assim seja. Um grande abraço para vocês e até a próxima.